Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para mergulharmos no Evangelho. Hoje é o capítulo 3 de Lucas, né, Michele? Isso, capítulo 3. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e puder, quiser, se inscreva para ser avisado sempre que iniciarmos uma meditação da série Mergulhando no Evangelho. E também quando qualquer outro vídeo for postado aqui, todos os dias nós fazemos, no momento que eu estou fazendo essa meditação, que estamos mergulhando no livro de Lucas, atualmente, todos os dias, e não pretendo parar, a não ser que seja por um toque, realmente, por uma direção de Deus, pretendemos fazer esse devocional, assim como uma oração meio-dia pelo Instagram, todos os dias, até o meado de 2023. Nesse momento, hoje é dia 18 de novembro de 2022, até o último dia do mês de junho de 2023, pretendemos fazer um devocional, continuar com o devocional 5 horas da manhã. O nome do devocional é Prioridade. Então, para você receber esse devocional, outros vídeos e as meditações da série Mergulhando no Evangelho, se inscreva aqui no canal e no final dessa meditação, se te ajudar, se te tocar, aí você curte, comenta e compartilha, tá bom? Vamos em frente então nesse mergulho extraordinário, maravilhoso, com o coração cheio de gratidão, de fé, esperança e amor. Estamos aqui mais uma vez. Michele hoje vai ler aí o capítulo 3, a gente vai comentando, eu e ela, e vamos em frente, nadando nesse mar, nas águas do Espírito, nesse mar do Evangelho, e mergulhando, saindo do raso, tirando as boias e buscando profundidade. Tem coisas, Michele, que só no fundo, só com intimidade, só com profundidade, só com maturidade, que o Espírito Santo nos revela, né? Ele vai se revelando aos poucos, né? Conforme a nossa busca, o nosso interesse, nossa humildade, coração aberto. É isso aí. Ele vai se revelando. Não então, é para todos, né? Então vamos lá, vamos em frente. Então, capítulo assim, 3 de Lucas. Preparação para um ministério do Salvador. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Isso, lembrando que é a carta de Lucas para o Teófilo, né? Isso aí ele está escrevendo, explicando para o Teófilo, né? Que era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes Antipas governava a Galileia. Seu irmão Filipe governava a Itureia e Traconites, e Lisânias governava a Abilene. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Então, lembrando que essa turminha toda aqui, né, era a cúpula que da época, sistema, no caso, corrompido. a cúpula e esses do dois governo, né, do templo. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. E ambos tinham grande influência nos bastidores, podemos dizer assim. Esse livro de Lucas, nós vamos ver, melhor dizendo, esse capítulo 3 de Lucas, Lucas vai explicar para Teófilo, vai falar para ele sobre a genealogia, vai falar sobre o batismo, nós vamos ler daqui a pouco, vai falar sobre o ministério, na ordem, o ministério de João Batista, o batismo e a genealogia do Senhor Jesus. É um capítulo interessantíssimo. Vamos lá. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Neste ano, veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento. Quem conhece o Rio Jordão, né, Marcelo?
é um rio bem extenso, né? Percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro. Ele vai comentar essa parte aqui do João agora ou depois? Depois, vamos fechar a perícope aí. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro. Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele. Os vales serão aterrados, e os montes e as colinas nivelados. As curvas serão endireitadas, e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizadas. Olha o que João falava. Raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Aqui vai comentar? A gente vai passar pra... Não, aqui separou no versículo... Parei no... Li até o 9. Pode seguir. A perícope termina no versículo 20. Vamos até o 20. Jesus responde às perguntas do povo. As multidões perguntavam. No caso, o título, né? Tá aqui na nossa Bíblia, que é a NVT. Jesus responde às perguntas do povo. Aqui tem um título já, né? Aqui pra mim não. Eu tô na NVT também, mas... Isso. Essa aqui que Michele está usando de estudo, essa é uma normal. Então aqui tinha um título e aqui não tinha. Por isso que eu falei para seguir. Então vamos comentar. Vamos comentar assim até agora. Então, tem acho que a mensagem principal aqui é a questão do fruto do arrependimento. Mas já vamos falar sobre isso. Vamos primeiro, Michele, enfatizar aqui o seguinte: a expectativa humana de que o Messias, a gente já comentou isso, mas é válido reforçar, a expectativa de um rei, a expectativa humana de como esse reino seria e como de fato foi, como de fato foi conduzido esse plano de Deus. Como você na meditação, como está escrito e você na meditação passada falou, o reino de Jesus, o reino desse evangelho, desse rei, né? O rei e o reino não era deste mundo. Então havia uma expectativa, por exemplo, não só Cristo, mas o próprio João Batista, ambos não vieram e não ficaram na expectativa humana. A gente comentou de João Batista, filho de sacerdote, né? Como diz o ditado, filho de peixe, peixinho é. Filho de sacerdote, sacerdote é. Seu pai no templo, João Batista, com a expectativa humana, o natural, né? João Batista no templo. Só que a gente está vendo aqui o tempo todo que ele não ficava no templo, que ele vivia no deserto. A palavra não estava nesse sistema corrompido, né? E nós lemos aqui, citamos os dois sumos sacerdotes, como falamos, que tinham forte influência e que tramavam e que buscavam vantagens e que exploravam o povo.
um sistema realmente corrompido, e a palavra de Deus, o fluir do Espírito, o plano de Deus se cumprindo, o Espírito Santo se manifestando no templo? Não. Nesse sistema? Não. Entre ou através dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes? Também não. Aonde? No deserto, com João, que foi realmente selado por Deus. Era um homem de fato escolhido, foi um homem selado, foi um homem separado, foi um homem que realmente foi, que nasceu, né, que foi trago pelo Espírito Santo, como foi anunciado no Antigo Testamento, e nós lemos aqui que essa profecia se cumpriu, e ele no deserto estava ali pregando arrependimento. Agora vamos falar aqui dessas palavras que ele citou para a gente falar do arrependimento, que é a mensagem principal aqui. Raça de víboras, o mesmo termo que quem usou lá em Mateus 23, o mesmo termo, a mesma frase, a mesma colocação que quem também usou? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Raça de víboras. Então João estava ali com coragem, com verdade, pregando e já colocando o dedo na ferida, já, digamos que combatendo esse sistema corrompido, né? Uhum. Porque o amor, né, de Deus se manifestou através do Senhor Jesus como filho, né? Vindo ao mundo e morrendo por nós, então o amor foi prático. Mas aqui João Batista não usou uma linguagem para as pessoas, não, você tem valor, Deus te ama, né? Porque geralmente essa mensagem é mais atrativa, né? Digamos assim, agradável aos ouvidos, né? E não deixa de ser verdade. Porém, aqui o povo, ele havia se corrompido de uma verdade que eles já sabiam, né? Então é diferente de quando você não conhece essa verdade, está num caminho de pecado, né? Um caminho errado, de engano, mas você não conheceu a verdade. Esse povo que não, esse povo era o povo que era o povo escolhido por Deus, né? Os judeus ali, ele estava pregando ali lembra como nós falamos na outra meditação, né? Para os de dentro, né? Para os de dentro de Jerusalém, os de dentro ali da promessa. Então, aquelas pessoas, elas já haviam ouvido falar a respeito da verdade. Aliás, seus pais, né? Seus antepassados sempre ouviram. Mas eles tinham se desviado, né, Marcelo? Então, a mensagem, a pregação foi uma mensagem dura de se ouvir. Porque o juízo estava chegando, né? Enfim, a salvação para quem se arrependesse e o juízo para quem não se arrependesse. Então, João Batista estava ali. E me chama a atenção isso, não veio do império, não veio de Roma, não veio desse sistema político montado, não veio da religião, veio realmente de Deus, e tinha, como a gente falou na última meditação, essa inversão, né, de valores. Não tinha um valor humano, tinha um valor divino, tinha um valor de Deus. Então é muito interessante isso. Talvez você tenha percebido que a gente está repetindo isso, mas propositalmente. É muito interessante que essa expectativa humana não tenha sido atendida, porque esse olhar é humano. Cuidado, a gente tem que ter cuidado com os nossos olhares. Qual é o nosso parâmetro, né, Michele? Qual é a nossa forma de avaliar? A gente avalia de uma forma muito humanista, muito materialista, e às vezes e também carnal. A gente avalia números, a gente avalia resultados, a gente às vezes avalia pessoas pela aparência, a gente avalia um culto às vezes pelo som, pela música, pelos louvores, pela quantidade de música, ou se a palavra se eu ouvir, se saiu da boca do pregador aquilo que é a minha opinião. Porque é isso que a gente percebe. Isso é muito sério, isso é muito sério, isso é muito sério. As pessoas, elas muitas vezes não querem ouvir a verdade.
E isso que Michele está falando que João Batista pregou mesmo, vocês têm que se arrepender. Vocês já conhecem. É diferente quem não conhece. Vocês conhecem. Vocês precisam se arrepender. Ô raça de víboras. Quer dizer, falando mesmo, porque era a necessidade do momento. E Deus sabe. Então, a gente vê hoje as pessoas querendo ouvir aquilo que vai realmente lhes deixar confortável. É o evangelho, que não é evangelho isso, mas é o evangelho, entre aspas, do bem-estar, né? Do se sentir bem, do conforto, de eu me sentir realmente confortável com o que eu estou ouvindo. O evangelho, sim, como Michele diz, muitas vezes vai me mostrar o valor que eu tenho em Cristo, não o valor que eu tenho só, não o meu valor por si só, mas o valor que eu tenho em Cristo, o valor que ele tem, e se eu estou nele, eu passo a ter valor porque eu estou nele, porque na verdade quem tem valor nessa história toda é ele. Então se eu estou nele, eu tenho o valor dele em mim. Então, do contrário, a gente precisa ouvir a verdade, né? A gente precisa ouvir o evangelho genuíno, a verdade, que nos confronta muitas vezes, que nos confronta. Então eu quero que Deus fale comigo, não que eu quero ouvir, eu quero que Ele fale o que eu preciso, eu quero a palavra, eu quero a verdade. Quando você for pedir a Deus, orar ou conversar com alguém, fale com Deus e fale com essa pessoa, fala a verdade, fala. Eu preciso, não fale para me agradar, não poupe palavras, pode falar, mas assim, se for pedir isso a alguém, que peça com sinceridade, que isso seja verdade, né? Para depois não levar para o pessoal e talvez ficar chateado com a pessoa que falou. E só para encerrar aqui, o que a maioria das pessoas querem não é a verdade, o evangelho genuíno. Elas querem que saia, só completando esse raciocínio, da boca do pregador, do mensageiro, ou de uma amiga, de alguém que está falando ali com ela, ela quer que saia a opinião que ela tem, a opinião formada, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela acha, sua opinião, ela quer que tudo isso saia da boca da outra pessoa. Então, é isso que a gente tem que parar para pensar. Michele vai falar comigo, Michele vai pregar. Eu quero que saia da boca dela a minha opinião, ou eu quero que saia da boca dela o evangelho, a verdade. E se vai bater com minha opinião ou não, eu não quero saber disso. Eu quero saber o que Deus quer de mim. Eu quero a verdade. Eu quero a verdade que dói, mas que me muda, que me impulsiona a mudar, a melhorar. E não a mentira ou o engano ou um falso evangelho que me traz satisfação no momento, mas que não me transforma, não me confronta e não me leva à mudança. É sobre isso, né? Como dizem. É sobre isso, né? E a verdade é uma só, né? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. O que acontece é que muitas pessoas não vão aceitar essa verdade, mas embora elas não aceitem, isso não muda. Né? A verdade, que não existe a minha verdade, depende do que a gente está falando, né? Porque se for outros assuntos, ok, pode ser que ela tenha a verdade, eu tenho a minha verdade. Agora, se tratando de vida eterna, existe um caminho, né? A verdade, se tratando do evangelho. Se tratando do evangelho é ela. Então ela são as palavras de Cristo, né? O que a gente está mergulhando aqui são as palavras dele. E aqui João Batista ele estava cumprindo a missão. Se arrependam, né? Tá posto diante de vocês o machado, né? O machado está à raiz das árvores, está prestes a... E aí, qual é a decisão de vocês, né? Então... Esse se arrependo é assim, não adianta. Agora sobre arrependimento, que para mim é a parte principal, para mim é uma das partes mais fortes desse capítulo 3 aqui. Muita atenção nisso. Por favor, você que está aí mergulhando com a gente, meditando, mergulhando nesse capítulo 3, muita atenção nisso. O arrependimento, o verdadeiro arrependimento, você que está acompanhando Michele, ele é acompanhado de frutos, porque muitas dessas pessoas, esse povo, eles matavam animais, sacrificavam animais, já era um ritual, já era tipo um costume, virou um ritual, e muitos já não faziam isso de coração, né?
já não era algo do coração, já não era algo verdadeiro, já que a gente está falando tanto aqui de verdade, já não era algo verdadeiro. Então, Deus, sabendo disso, usa João Batista, né? João Batista, usado por Deus, eu creio, inspirado pelo Espírito Santo, fala isso. Frutos de arrependimento, frutos. Não adianta vocês sacrificarem animais e continuarem sendo os mesmos, com a mesma maldade, com o mesmo proceder, com a mesma mente, com o mesmo coração, com os mesmos pensamentos que desagradam a Deus, com os mesmos sentimentos que desagradam a Deus. Não adianta vocês serem hipócritas, ficar matando animais, achando, porque isso é uma religiosidade, né? Eu acho que o ritual que eu cumpro, a regra que eu cumpro, é o que vai me justificar. E na verdade a justificação vem pelo arrependimento em Cristo, né? E aqui eles falaram, né? João Batista falou, né? Provem por suas ações que vocês se arrependeram, né? Ou seja, a fé com obras. Isso. Né? E ele falou ainda, não digam uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão, né? Porque não é só dizer, porque eles se baseavam até então, né? Sim. Nessa promessa. Nessa religião. Somos os filhos, né, de Abraão, então nós estamos salvos. Nós somos o povo escolhido. Só que eles podiam ser filhos da linhagem, né, natural, mas eles tinham deixado de fazer a vontade de Deus. Precisavam, né, se arrepender, então, precisavam se batizar para nascerem de novo. Exatamente. Então, é por isso que fala lá que, né, os que eram para ser herdeiros por herança acabaram perdendo, né? E aí nós fomos adotados como filhos, né? Mesmo não sendo da descendência, digamos assim, de sangue, né, de Abraão, mas nós fomos adotados como descendentes de Abraão. E é o que ele fala, né? Porque até das pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Então não se baseiem na religião de vocês, não se apoiem na família real de vocês, não se apoiem, né? Hoje, digamos, não nos apoiamos na igreja que nós frequentamos, né? Eu sou a igreja Vida de Filho, ou eu sou... É como se alguém, como se alguém falasse assim, mas igual você falou, eu sou da igreja, né? Ou então, mas eu sou evangélico, mas eu sou filho de pastor, né? Mas eu sou a 5ª geração de pastor da minha família. Meu pai era pastor, meu avô era pastor, meu bisavô era pastor. Mas e aí? Esses nomes... João Batista estava dizendo, arrependa-te, se entregue a Cristo, porque esse nome, essa nomenclatura, isso não vai salvar vocês, isso não vai transformar vocês. Então não importa se é da igreja. Sabe o que nos faz entender aqui também? Existe um termo que é bem conhecido entre os cristãos, que é aquela pessoa que fala assim, eu sou cristã, fulano é cristão, ou então, como eu disse, fulano é evangélico, mas é um cristão, isso é chamado de cristão se não tem obras de arrependimento, se não tem frutos de um verdadeiro cristão, se não busca ser parecido com Cristo, porque isso é ser cristão, é buscá-lo, é se relacionar com Jesus e por obra do Espírito Santo se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Se não é assim, então aquele cristão é um cristão nominal. Cristão nominal. Já ouviu falar nesse termo? Cristão nominal é um cristão só de nome. É cristão de forma teórica. Até comentei isso lá no livro de Mateus, no mergulho que nós fizemos, que nos Estados Unidos tem um termo que é muito usado. Eu estava lendo sobre isso, não sei detalhes, não cheguei a me aprofundar, mas não sei se uma parte, né, dos Estados Unidos, mas havia muito forte entre as igrejas um termo, se tiver alguém que é dos Estados Unidos aí acompanhando, se já ouviu falar sobre isso, quiser comentar e até nos passar mais informações a respeito, também vou depois anotar para me aprofundar, um termo chamado os nascidos de novo. Quando eu estava lendo sobre isso, assim, por alto, eu falei, nossa, isso é perfeito, perfeito. Se fosse para dar um nome, um dos nomes muito bons para se dar para alguém que se entrega a Cristo é o nascido de novo. Fala assim, você é evangélico? Hoje em dia, né?
não era para ser assim, mas hoje em dia não está dizendo muita coisa. Você cristão, também não era para ser assim, mas hoje em dia não diz muita coisa. Vai falar assim, você é nascido de novo? Fulano é nascido de novo. Quer dizer, significa que fulano se entregou, que fulano não é perfeito, mas se entregou. E porque se entregou, não é mais a mesma pessoa. Nasceu de novo. E está, como nós falamos, se é uma pessoa que se entregou e continua carregando sua cruz, negando a si mesmo para fazer a vontade de Deus, então essa pessoa está, com certeza, cada vez mais se tornando parecida com Cristo e se tornando imagem e semelhança dele no seu proceder, dando frutos de arrependimento, né? É isso aí. Aí no versículo 10 diz assim: as multidões perguntavam, o que devemos fazer? João respondeu. Aí ele começa a mostrar qual que era o pecado, né, desses aqui, digamos assim. Especificamente, porque né? Ele estava ali dando nome aos bois, né? Uhum. O que devemos fazer? O que seriam esses frutos de arrependimento? E João respondeu: se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividem com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem impostos além daquilo que é exigido. Porque os publicanos, né, eles eram cobradores de impostos, como a gente já explicou em outras meditações, a serviço de Roma. Judeus a serviço de Roma que cobravam impostos seus conterrâneos, do seu povo. né? Seu povo ficava com muita raiva deles. O que ele fazia? Ao invés de cobrar o que Roma pedia para ele cobrar e se contentar com o seu salário, eles cobravam a mais, né? Zaqueu, né, Marcela, era um exemplo disso. Ele ficou muito rico justamente por cobrar além do que era devido. Tanto é que quando Jesus foi lá na casa dele, muito bom você e evangelizou ele, o que ele fez? Ele se arrependeu. Mestre, hoje eu decido restituir Perfeito. 4 vezes mais. Quer dizer, arrependimento e frutos de arrependimento. Ele manifestou ali, ele provou que se arrependeu, né? Ficou provado, ficou notório, ficou caracterizado, fruto de arrependimento. E uma coisa interessante, foi excelente você citar Zaqueu, porque encaixa perfeitamente. O que é interessante também é o seguinte: arrependimento, se você quiser anotar isso aí, arrependimento não é apenas parar de fazer. O arrependimento que o Evangelho propõe é uma entrega para eu deixar de ser quem eu sou. Vocês estão me ouvindo, se você já está mergulhando aqui no Evangelho, você já deve ter reparado, poxa, Marcelo, vira e mexe, ele fala da gente ir se tornando cada vez mais parecido com Cristo. E é exatamente isso. E a gente cada vez mais ser menos quem nós somos. O próprio João Batista fala isso, que eu diminua para que ele cresça. Cada vez o Marcelo, ele é menos Marcelo, ele é menos o Marcelo da natureza humana. Cada vez essa natureza humana tem menos espaço e cada vez o Espírito Santo flui mais e cada vez eu me torno mais parecido com Cristo. Essa é a proposta do Evangelho. E quando isso acontece, Michele, você que está acompanhando, eu não apenas paro de fazer o que eu faço, eu passo a fazer o contrário que eu fazia de errado. É isso que a gente vê nessas passagens aí que você acabou de ler e nesse exemplo que você deu de Zaqueu. Porque Zaqueu poderia se comportar assim, pensa comigo, vocês que estão acompanhando aí. Eu vou parar de cobrar a mais. Eu vou parar de cobrar mais. Mas sabe, quando tem um arrependimento mesmo, quando tem esse encontro com Jesus, quando uma pessoa se rende a Jesus, não é isso só que ela é impulsionada a fazer. Ela não consegue só parar de fazer o que é errado dali em diante. Ela quer se consertar, sabe? Esse é o fruto do arrependimento. Então, Zaqueu, a postura dele não foi só, a partir de agora eu vou parar de cobrar de forma indevida. Não, eu vou parar de cobrar de forma indevida, sim, claro, mas eu quero consertar as besteiras que eu fiz no meu passado até hoje. Então isso é tipo a pessoa pedir perdão,
né? A pessoa pedir perdão a quem ela tinha mágoa. Se quebrar, né? Ir lá pedir perdão. E ela vai organizando a vida dela, machucou. vai pedindo perdão, vai se consertando com fulano, com Beltrano, vai se tornando mais assim, menos assado. São os frutos de arrependimento. E quando ele fala lá, né? Quando você vier para dar a tua oferta, deixa de lado a tua oferta, vai, se reconcilia primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Porque não adiantava a pessoa dar a oferta se ela tivesse com a mágoa lá do irmão, né? Então, assim, não é um caráter de um cristão a gente ficar pensando assim, fulano tá magoado, o problema é dele, ele que tá pensando mal de mim, o problema é dele, não. Se o fulano tá pensando mal e eu não fiz a minha parte no sentido de me consertar com fulano, de me reaver com fulano, então eu estou em débito com fulano. Então, se eu fizer isso, se eu pedir perdão, se eu me consertar com fulano, mesmo assim, né, ele ficar magoado comigo, não me perdoar, aí sim já é um problema dele. Agora, eu, né, tenho que fazer a minha parte se eu quiser demonstrar, né, a minha fruto fé em de Jesus. Arrependimento e minha relação com Cristo. E Vamos seguir então? Aí diz, se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos, cobradores de impostos também venham para ser batizados e perguntar, mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu, não cobrem impostos além do que é exigido. E nós? Perguntaram alguns soldados, que devemos fazer? Aí João Batista fala, não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas, contentem-se com o seu salário, né? Que é o caso às vezes de policial corrupto, né? Tipo esses soldados aqui eram aqueles policiais corruptos que cobravam além do que eles recebiam. Tá bem claro aí, a gente está lendo o Evangelho, tá bem claro aí como que o Evangelho anda. Em vários momentos do Evangelho a gente vai ver como é que ele anda na contramão da ganância, né? Como que ele anda na contramão da ganância? Quer dizer, se contente com o que você tem. Como que ele anda na mão do contentamento, não do comodismo, mas do contentamento. E como que ele anda na contramão, na mão do contentamento e na contramão da ganância. Mas vamos lá, vamos em frente. João prega sobre o Messias. Todos esperavam que o Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas deles dizendo, eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo, que nunca se apaga. João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. Né? Então, quer dizer, ele apontando para Cristo, né? Assim como o Antigo Testamento, João também, assim é a igreja saudável, a igreja cristocêntrica, assim é a mensagem cristocêntrica, assim é o louvor cristocêntrico, um verdadeiro louvor, né? Uma canção cristocêntrica, assim deve ser a pregação, apontando para Cristo. Eu diminuo e ele em evidência. Ele em evidência. A mensagem de João Batista era dura, de certa forma, mas ela apontava para Cristo. Apontava para Cristo. Quais são as mensagens de hoje? De palestrantes? Normal. De coaches? Normal. Não se espera outra coisa. Aponta para a pessoa. Enfatiza o eu. Né? Você vai vencer, você vai dar a volta por cima, se ame,
Você pode. Ok, um palestrante, um coach falar isso é normal. Não tem nada de anormal aí. Né? Não estou dizendo certo ou errado, estou dizendo que é normal, porque é o papel dele. Ele potencializa a pessoa, está ali para ajudar a pessoa e ele acha que é fazendo isso que ajuda, né? É seu papel, sua função. Mas evangelho não. Evangelho vai dizer que você não é nada, que você não pode nada. Jesus disse, sem mim, você nada pode fazer. Então o evangelho é... Somos mendigos espirituais, né? O evangelho é morte. Evangelho é morte. Você tem que morrer. Você não deu certo. Você é uma natureza corrompida que tem os vestígios de uma boa criação. Foi criado por Deus, mas desde Adão a natureza humana se corrompeu. Você precisa nascer de novo. Você precisa de mim. Não é jogando a pessoa lá embaixo, não. É dizendo a verdade, como a gente falou aqui, e trazendo a pessoa esperança, dizendo para ela, tem chance, você tem chance, você está morto, mas você precisa morrer intencionalmente para essa vida, que é morta. Essa vida sem Cristo é morta, isso é morte. Vida sem Cristo é morte. Então você morre para essa morte, para você poder ter vida de verdade, para você poder nascer de novo. E você pode nascer, você pode recomeçar. No último culto nós falamos sobre isso. Né? Eu peguei uma folha domingo passado lá no culto do Vida de Filho. Nós falamos sobre o ser. Recomendo a vocês que estão acompanhando essa série de mensagens. Ser, no próximo domingo agora fazer e no outro ter. Vamos falar sobre fazer. Existe um peso muito grande sobre o fazer para ter, o fazer para me tornar algo. E não é isso que o Evangelho ensina. Então vai ser no próximo domingo esse peso, vamos tirar esse peso colocado pela religião tóxica. E no outro domingo vamos tirar o pior peso, que é o do ter. Que a gente vai falar sobre a luz do Evangelho, sobre o ter. Se você está assistindo essa meditação, já tem bastante tempo aí que ela foi feita, procure aqui no canal que você vai achar uma série sobre ser, fazer e ter. Mas, voltando aqui continuando o raciocínio, nós pegamos no último domingo uma folha toda rabiscada e amassada, dizendo, isso aqui somos nós. Qual é a proposta do Evangelho? Amassar mais ainda? Essas palavras duras de João Batista é para amassar mais ainda a folha, rabiscá-la mais ainda? Não. É para dizer o seguinte, não deu certo, essa folha aí está rasgada, está rabiscada. Joga ela fora e receba uma folha perfumada, em branco, com uma caneta maravilhosa e escreva aí com Cristo agora uma nova história. Isso é Evangelho. E o que a religião, as religiões ou essas mensagens humanistas, massageadoras de egos fazem? Não vão dar uma folha nova em branco e perfumada. Vão querer trabalhar naquela folha que já está toda amassada e rabiscada, dizendo que ela pode se tornar uma folha melhor. Não dá. Não dá, é muito forte, né? Não dá para colocar pano novo em veste velha, dá para ficar remendando, novo não. Em odres velhos. É isso aí, perfeito, boa. Muito aí bom. diz, né? Não, tá. Todos esperavam que Cristo viesse em breve. Estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas dizendo, eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, como nós lemos, né? E vale reforçar aqui, né, Marcelo, que ele diz assim, que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse com fogo, né, nesse contexto aqui... Não é o fogo do Espírito, ele né? Ele está querendo dizer que uns vão ser batizados com o Espírito Santo, outros com fogo, né? Que é o fogo da condenação. Coisa. Porque aqui, logo em seguida... É juízo, né? Ele fala, né? Ele já tem uma pá na mão na pá e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais serão debulhados. Sim. Juntará o trigo no celeiro, mas... queimará a palha num fogo, nunca se apaga. No versículo isolado,
cabe a interpretação, é um problema. Versículo isolado é um problema. Cabe a interpretação que esse fogo é o fogo do Espírito, é o fogo que vem de baixo para cima, de cima para baixo, é o fogo. Mas nesse contexto, é só voltar aí nos versículos anteriores e respeitar a pontuação e Espírito Santo e fogo. Esse fogo aqui é um juízo, né? É um juízo. Vamos seguir. E aí diz, e João também já logo, porque as pessoas ficaram maravilhadas, né? E achando que ele era o Messias, ele falou, não, vai vir alguém mais poderoso do que eu. Então ele se desvencilhou dessa glória que não era dele, né? Apontando para Jesus. Só uma coisa que eu falei aqui, até a Paloma tá ao vivo aqui com a gente, ela colocou Cristo como centro, né? Joyce também, não sei se ainda tá aí, Deus abençoe, Joyce. Paloma, sempre, exato. Aí ela colocou, eu costumo dizer que sem Cristo não vivemos, vegetamos. Não há vida sem a vida, né? Ele é a vida, então como é que eu vou ter vida sem a vida? Não é vida, é morte. Sobrevivemos, vegetamos. É um termo interessante também, forte, né? Mas interessante. Agora eu falei aqui sobre a canção ter Cristo como centro, a pregação, a mensagem, tá, perfeito, mas mais importante, trazendo para a nossa vida, trazendo para a gente, né? Trazendo para a Paloma, trazendo para o Marcelo, trazendo para a Michele, para cada um que está acompanhando a meditação, é a nossa vida apontar para Cristo, nossas atitudes apontarem para Cristo, é o que eu sou, porque a gente fala, né, a canção, a igreja, a mensagem, sim, mas e eu? Eu estou vivendo um estilo de vida que aponta para Cristo? Sabe, a maneira que eu trato Michele, o meu casamento, está apontando para Cristo e vice-versa? A maneira que eu sou, que eu trato as pessoas, sabe, aponta para Cristo? Porque, por exemplo, se eu trato as pessoas me sentindo superior, isso aponta para o diabo, porque isso é orgulho, né? E o diabo que era um anjo. Agora, se eu trato as pessoas, aponta para a carne, né? Se eu trato as pessoas considerando-as, respeitando-as, amando-as e não me sentindo superior a elas, isso aponta para Cristo. Então, assim, que a nossa vida aponte para Cristo, né? Que Ele seja o centro da nossa vida. Né? Seguimos aí. Aí, versículo 19. João também criticou publicamente Herodes Antipas, né? Esse João não era o governador da Galileia, por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão, e por muitas outras maldades que havia cometido. E essas maldades, Herodes acrescentou outra, mandando prender João. Então, João Batista, lembrando que ele fazia o papel dos profetas, né? Ele foi o último profeta antes de Jesus. E os profetas, geralmente, eles apontavam e denunciavam, né? Os pecados, né? Dos reis, dos governantes também. O batismo de Jesus. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Aí nós vamos ler agora aqui a sequência dos antepassados de Jesus, né? Que vão reforçar, que dá uma ênfase diferente de Mateus, né? Que Mateus, lá tem a genealogia de Jesus, que vem de Abraão até Jesus, né? Aqui dá uma ênfase maior até chegar aonde nós vamos ver agora. Os antepassados de Jesus. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Aí tem um porquê, né? Porque os judeus tinham esse hábito de 30 anos era a maioridade, né? Então, ali era uma idade onde ele seria ser aceito e respeitado para começar o seu ministério, né? E aí, Lucas está escrevendo para Teófilo, né? Jesus era conhecido como filho de José. José era filho de Eli. Eli era filho de
Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Melque. Melque era filho de Janai. Janai era filho de José. José era filho de Matatias. Matatias era filho de Amós. Amós era filho de Naum. Naum era filho de Esli. Esli era filho de Nagai. Nagai era filho de Maate. Maate era filho de Matatias. Matatias era filho de Semei. Semei era filho de Joseque. Joseque era filho de Jodá. Jodá era filho de Joanã. Joanã era filho de Ressa. Ressa era filho de Zorobabel. Zorobabel era filho de Salatiel. Salatiel era filho de Neri. Neri era filho de Melque. Melque era filho de Ade. Ade era filho de Cozã. Cozã era filho de Elmadã. Elmadã era filho de era filho de Josué. Josué era filho de Eliezer. Eliezer era filho de Jorim. Jorim era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Simeão. Simeão era filho de Judá. Judá era filho de José. José era filho de Jonã. Aí os personagens da Bíblia aparecendo aqui, ó, do Velho Testamento. Jonã era filho de Eliaquim. Eliaquim era filho de Meleá. Meleá era filho de Menã. Menã era filho de Matatá. Matatá era filho de Natã. Natã era filho de Davi. Davi era filho de Jessé. Jessé era filho de Obed. Obed era filho de Boaz. Obed aí. Boaz era filho de Salmão. Salmão era filho de Nasson. Nasson era filho de Amidab. Amidab era filho de Admim. Admim era filho de Arne. Arne era filho de Esrom. Esrom era filho de Pérez. Pérez era filho de Judá. Judá era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaque. Isaque era filho de Abraão. E agora? Abraão era filho de Terá. Terá era filho de Naor. Aí, antes de Abraão. Naor era filho de Zeruc. Estamos lá em Gênesis já. Zaruc era filho de Ragaú. Ragaú era filho de Faleque. Faleque era filho de Éber. Éber era filho de Salá. Salá era filho de Cainã. Cainã era filho de Arfaxade. Arfaxade era filho de Sem. Sem era filho de Noé. Noé era filho de Lameque. Lameque era filho de Matusalém. Matusalém era filho de Enoque. Enoque era filho de Jared. Jared era filho de Malalel. Muito nome, né? Tá acabando. Malalel era filho de Cainã. Cainã era filho de Enós. Enós era filho de Sete. Sete era filho de Adão. Finalmente chegamos. E Adão era filho de Deus. E Adão era filho de Deus. Então, assim, a gente leu toda a ascendência, né? Os antepassados de Jesus, até chegar a Adão, que foi criado por Deus, né? Que era filho de Deus. Muito forte. Aqui Lucas está contando para Teófilo por que Jesus de fato era o Messias. E aí ele estava falando de toda a linhagem. E aí a gente conhece... eu entendi por que a Bíblia fala de todos esses nomes aqui, né? Porque tem uma história, fé cresce, né? Porque tem uma história. E até chegar a Adão, você vê como as coisas se encaixam, né? A Bíblia se encaixa. E tudo faz parte do plano de Deus. Adão, lá atrás, foi criado por Deus. Aconteceu, né, de ter caído o pecado. Noé, quando Deus, né, devastou através do dilúvio, né, matou todo mundo e ficou a família de Noé. Só que mesmo assim, o ser humano sem Cristo se corrompe, passa ano, entra ano, as multidões, né, vão se expandindo e o pecado vinha prevalecendo, né, até que chegou Jesus, que era a promessa da redenção, da salvação. Então era o único meio que Deus encontrou para se reconciliar com a gente, né, através falamos disso no último aliança. domingo, né? Mais uma vez, quero reforçar aqui para você assistir essa série Ser, Fazer e Ter. A gente falou sobre isso, vamos falar mais. Criação, queda e redenção. É importantíssimo a gente entender todo esse contexto. Finalizamos mais um mergulho. Tem gente, eu vejo no YouTube, assim, no início do vídeo, as pessoas pedindo para que curta, para que compartilhe, para que comente. Mas eu gosto de pedir isso no final. Porque se você assistiu até aqui, Verdade. se te tocou,
Eu pedi para você se inscrever, né, no início, mas só agora eu estou pedindo para você curtir esse vídeo, comentar o que mais te tocou nesse capítulo 3 e compartilhar, se ele ajudou, se lhe esclareceu, se lhe tocou, tá bom? Deus abençoe e vamos em frente, mergulhando no Evangelho, né? É isso aí, até a próxima. Até. Tchau, pessoal. A Paloma falou